Olá pessoal, tudo bem? Começando hoje um ponto novo, sentença e coisa julgada, como eu já disse para quem veio no Collaborate hoje para a gente conversar. É um dos temas, especialmente a coisa julgada, um dos temas mais difíceis do processo civil brasileiro, mas também um dos mais legais. Eu amo esse tema, é um tema que eu estudo desde a graduação e é um tema que muito me agrada. Começando pela sentença, mais propriamente por uma teoria da decisão judicial e aí com foco mais especial na sentença, né, gente? A sentença passou por várias definições nas edições do Código de Processo Civil que nós já tivemos no Brasil, né? Olhando mais especificamente para o Código de 73, ela sofreu inclusive algumas reformas nesse conceito, por conta das várias reformas que o Código depois sofreu. Então isso recebeu impactos da reforma de 94, da reforma de 2001, depois da reforma de 2005, mas o fato é que a sentença tem uma importância muito grande, em especial porque ela reflete a entrega da tutela jurisdicional, ou ao menos uma parte da entrega da tutela jurisdicional. Daqui a pouquinho eu vou explicar o conceito de sentença para vocês, e aí eu vou contar justamente por que da mudança no conceito, na definição legal e no conceito de sentença. Justamente porque a sentença precisa refletir as bases da função que ela exerce, e a função que essa sentença exerce nada mais é do que ser um bom caminho, um caminho muito importante para que a tutela jurisdicional seja prestada. Nós temos que olhar aí para a ideia de finalidade do processo, de finalidade da jurisdição, e a ideia de que a tutela jurisdicional só é realmente satisfeita, e lá no artigo 4º do CPC nós encontraremos isso, né? Ela só é realmente prestada quando aquele que tem um direito recebe exatamente aquele direito que precisa receber, na clássica ideia do que venda, né? E a sentença concretiza muito isso, por isso que ela é tão relevante. Mas é claro que ao dar a decisão judicial, né, inclusive quando ela se reveste da natureza de sentença, o juiz não garante efetivamente a entrega da tutela jurisdicional. Por isso é que muitas vezes essa entrega, essa tutela jurisdicional realmente efetiva só vai se verificar lá na fase executiva, lá na fase satisfativa, porque muitas vezes vai ser necessário forçar o cumprimento daquela ordem, daquela previsão, naquela decisão, daquele conteúdo que aparece naquela sentença. Por isso que é tão importante nós olharmos para a sentença, que nós agora começamos a estudar, inserida em toda a ideia que vocês já têm por conta principalmente das nossas aulas do ano passado, de finalidade do processo, de tutela jurisdicional efetiva, em especial aquelas classificações todas de tipos de tutela e de técnicas que nós analisamos no ano passado. Vocês devem se lembrar, quem estava comigo no ano passado, muitos de vocês estavam, né, que eu levei para vocês em sala uma atividade muito gostosa de se fazer, vocês adoraram fazer, né? Eu coloquei em papeizinhos conteúdos que nós precisaríamos garantir para determinadas pessoas, desses direitos que nós precisaríamos garantir ou problemas que nós precisaríamos garantir, lembram? Aí tinha lá uma fábrica que está gerando poluição numa cidade, ou uma dívida que precisa ser cumprida ou paga, né? Um tributo cuja exigibilidade precisa ser discutida, uma construção irregular que precisa ser desfeita. Lembram que falamos sobre tudo isso? Um medicamento do qual uma pessoa necessita. E aí eu pedi para vocês, antes mesmo de estudarmos as técnicas, pensarem como juízes. Como juízes, que medida vocês determinariam, né? Sem chamar essas medidas de alguma coisa, mas dizer, eu determinaria que a fábrica instalasse filtros, eu determinaria o fechamento da fábrica, eu determinaria a condenação da pessoa a pagar a dívida, eu determinaria a entrega do medicamento, ou eu chamaria o Estado para dialogar sobre isso e depois pensaria. E ali nós fomos introduzindo os tipos de tutela que poderiam existir ali. E aí acabamos falando de tutela inibitória, tutela ressarcitória, tutela de remoção do ilícito, e fomos construindo aí todas as formas de tutela. Isso é muito importante para o que vem agora. Por que é importante olhar para isso quando nós estudamos a sentença? Porque o juiz precisa se preocupar com a efetividade da sua decisão. Ele precisa garantir
que aquela sentença que ele está dando não vai ser uma sentença jogada ao vento, não vai ser algo de que ele só vai se desincumbir ao proferir aquela decisão e publicar aquela sentença. Ele precisa se preocupar com a efetividade daquela decisão e o uso das técnicas adequadas, e pensar a sentença a partir das formas de tutela nos ajuda nisso. Então resgatem também todas aquelas classificações, né, que fizemos lá no processo 1, quando estudamos isso, quando começamos a estudar a jurisdição, lembram? Isso entrou na ideia do papel do juiz, etc., para que a gente consiga entender agora como via sentença isso acontece, tá? Então vejam a importância de nós inserirmos essa temática que agora começa na temática, na ideia da finalidade do processo, da finalidade da jurisdição, do papel do juiz, do papel do Poder Judiciário e da tutela dos direitos. O processo enquanto instrumento também, lembrem-se desse conceito, né? Instrumento do direito material e todas aquelas ideias que vimos no ano passado, tá? Mas então, o que será que é uma sentença, né? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho, eu coloquei isso lá no roteiro, então eu espero que, se vocês tiveram acesso ao roteiro antes do vídeo, que é o que eu sempre recomendo, que vocês primeiro peguem o material da aula para depois virem pro vídeo, né? Se vocês pararam para pensar nessa perguntinha que eu coloquei ali para vocês, afinal de contas, o que é uma sentença, né? Nós poderíamos fazer um brainstorm aí, se a gente estivesse em sala eu ia fazer com vocês, né? Palavrinhas para a gente pensar a sentença, né? O que é uma sentença, né? Muita gente vai dizer, quando eu faço essa pergunta em sala, né? Muitos alunos acabam dizendo que a sentença é a decisão em que o juiz decide aquilo que a parte quer. Claro, não tá errado, não deixa de estar certo, né? A sentença é a forma de se prestar a tutela, também não está errado, né? Mas tecnicamente, né, o que é sentença? O Código de 73 definia a sentença como o ato que põe fim ao processo. Põe fim ao processo. Será que a sentença bota fim ao processo, gente? Será que ela encerra o processo, ou encerra o processo ao menos em primeiro grau de jurisdição, já que depois vai haver alguns recursos possivelmente aí, né? Com o tempo e com as reformas que o Código foi sofrendo, o conceito de sentença também foi alterado, e mais propriamente lá na reforma de 2005, damos um salto aí de 73 até 2005, o Código sofreu uma alteração relevante. Por quê? Porque a execução da sentença, que sempre acontecia por meio de um outro processo, um processo autônomo, um processo separado, passou a fazer parte daquela mesma sequência, daquele mesmo processo que já estava instaurado, que já estava em andamento. Como que funcionava antes, né? Quando vinha o juiz e condenava um réu a pagar alguma coisa, por exemplo, numa sentença, e o réu não cumpria, aquele exequente, aquele autor, tinha que iniciar um processo de execução, realizar a citação do réu novamente, começar um novo processo, para só ali conseguir a satisfação daquela decisão, daquela condenação que foi concedida ali, tá? Com a reforma de 2005, surgiu um procedimento de cumprimento de sentença, lá no antigo artigo 475J do CPC de 73. Ele inseriu, né, a reforma, a lei da reforma 11232, inseriu no Código de Processo Civil um artigo 475J, prevendo então agora uma fase, olhem o nome, não mais um processo de execução, mas uma fase de cumprimento de sentença. O que houve ali, né? Houve o que nós chamamos de processo sincrético, a ideia de sincretismo, ou seja, a sentença é proferida e, se ela não é cumprida, na mesma sequência, no mesmo processo, já acontece a intimação do executado, do réu executado, para cumprir a obrigação, sob pena de uma multa de 10% que ele pagaria. Hoje, o 475J do CPC de 73 é o 523 do CPC de 2015. Então, aí sim é que a sentença não era mais, não poderia jamais ser o ato que põe fim ao processo em primeiro grau de jurisdição, porque esse processo continuaria. E aí, que conceito então trouxe a reforma, né? Ela foi lá e alterou o conceito de sentença, lá no antigo artigo 162, que hoje é o artigo 203, para dizer que sentença é o ato que tem por conteúdo as previsões dos artigos 267 e 269. O que são os artigos 267 e 269? São hoje os artigos 485 e 487.
Vejam que é um conceito que diz, mas não diz, né? Porque é um conceito que diz. Sentença é o que tem aquilo ali por conteúdo. Então, ela começou a tentar classificar sentenças de acordo com o seu conteúdo. Se vocês olharem os atuais artigos 485 e 487, que são os antigos artigos 267 e 269, vocês vão ver ali que lá está escrito, né? A sentença sem resolução do mérito extingue o processo por desistência da ação pelo autor, falta de condição da ação, não se usa mais esse termo, mas enfim, falta de interesse, eu ainda acho que ele existe, falta de interesse e de o ato falho, né, da pessoa que ainda acredita na espécie e condições da ação, falta de interesse e legitimidade, falta de pressupostos processuais e por aí vai, tá? Ou, no caso do 487, a sentença é o ato do juiz que decide o mérito, é o ato do juiz, ou julga procedente ou improcedente o pedido, é o ato do juiz que homologa o acordo, e por aí vai. Então, esses artigos trazem o conteúdo da sentença. O que um ato tem que ter para ser considerado sentença? Veio, então, essa definição do Código anterior. Ficou, então, após a reforma, né, de 70, no Código de 73, após a reforma de 2005, ficou essa previsão, essa definição legal de sentença. Mas aí eu pergunto para vocês, será que isso resolveu o problema, né? Porque o que nós temos? Nós temos várias situações, e eu nunca vou esquecer nesse sentido uma palestra excelente que eu assisti, meu Deus, acho que em 2005, mais ou menos, há muitos anos atrás, tinha acabado de chegar em Curitiba, da professora Tereza Rudalvin e do professor Manuel Caetano Ferreira Filho, maravilhosos professores, que foi na ESA, quando a ESA aqui em Curitiba ainda ficava ali na frente da biblioteca municipal, né? Hoje nós temos ali um prédio da OAB, mas não havia nem o prédio novo da OAB, pra vocês terem ideia de como faz tempo isso, né? E era uma palestra cujo título eu nem me lembro o tema dessa palestra. Mas o fato é que em algum determinado momento, o professor Maneco, professora Tereza, começaram a pensar e a discutir essa questão do conceito de sentença. E aí veio a seguinte situação colocada por um deles. Imaginem uma ação proposta por 3 autores em litisconsórcio ativo contra um determinado réu. Então, 3 credores, por exemplo, que estão lá num contrato, que querem cobrar uma dívida de um determinado réu. Vocês sabem que isso é possível. Ano passado nós vimos o litisconsórcio. Imaginem que o juiz, a hora que recebe essa petição inicial, constata que um desses autores não consta no contrato. Um desses autores não é realmente credor. Então, um desses autores não devia estar ali. É um caso, portanto, de ilegitimidade ativa. E então ele exclui um desses autores da lide. Ele profere uma decisão reconhecendo a ilegitimidade ativa desses autores e extinguindo o processo sem resolução do mérito, porque ele não está julgando o mérito, não está julgando o pedido, ele está só resolvendo um problema de um vício, de uma falta de legitimidade que impede que exista a prestação de tutela com relação àquele autor. Só isso que ele está fazendo. E ele extingue o processo sem resolução do mérito com relação àquele autor, mas ele mantém o processo com relação aos outros 2. O que nós temos ali? Nós temos uma decisão que tem por conteúdo uma das hipóteses do antigo artigo 267 e do atual artigo 485. Então, no Código anterior, com a reforma de 2005, isso poderia ser uma sentença. Mas será que uma decisão proferida ali, dessa forma, e que não coloca fim ao procedimento, que não coloca fim ao processo em primeiro grau, né, e ao procedimento e à fase de conhecimento ali, que continua esse processo para as outras partes, poderia ser considerado uma sentença? Será que a sentença, então, poderia ser definida somente pelo seu conteúdo? Porque vejam o que o Código fazia antes de 2005. Ele definia a sentença somente pelo seu momento, pela sua topografia, né, pela sua geografia. A sentença põe fim ao processo. É a estrutura do processo que norteia o conceito de sentença. Vem a reforma de 2005 e vincula o conceito de sentença ao conteúdo. Não, sentença só é sentença se tiver aqueles conteúdos. Mas então essa decisão é uma sentença, né? E o professor Maneco e a professora Tereza começaram essa discussão. E aí vinha a professora Tereza e dizia, sim, isso é uma sentença. Mas é uma sentença da qual cabe agravo de instrumento. Aí vinha o professor Manuel Caetano e dizia, como é possível isso? Não pode haver agravo de instrumento de uma sentença. Porque, vamos ver inclusive depois nas aulas de recurso, é básico. De sentença cabe apelação, de decisões interlocutórias cabe agravo
de instrumento. Lembrando, também vimos isso no ano passado, que as decisões interlocutórias são todas aquelas decisões que decidem questões incidentes no processo, né? Que também vai aparecer, a definição delas também vai aparecer lá no artigo 203. E eles começaram um embate, foi super divertido, um tirava o microfone da mão do outro, foi leve, foi gostoso de ver, porque para o professor Manuel Caetano, o recurso cabível é que dizia, naquele momento, né? Eu nunca mais conversei com ele sobre isso, e ele possivelmente fez novas reflexões à luz de tudo que aconteceu depois daquilo, né? Mas ele dizia, mas se é agravo de instrumento só pode ser decisão interlocutória. Vinha a professora Tereza e dizia, não, é uma sentença agravável. E tudo bem, mas tem natureza de sentença, né? Então vejam como isso era relevante. É claro que naquela época, se a parte usasse o recurso errado, seria um caso de aplicação de fungibilidade recursal e etc., que depois a gente vai entender também o que é, mas o fato é que isso gerava confusão e eles estavam super certos nessa disputa. Dois professores excelentes com duas opiniões super relevantes, dois fundamentos, duas posições super relevantes sobre isso. Vem o Código de 2015 e resolve de vez o nosso problema, para dizer, sentença é o ato que tem por conteúdo as hipóteses do 485 e do 487, ótimo, e que coloca fim à fase cognitiva em primeiro grau de jurisdição. Ou também extingue a execução. Não vamos nos preocupar com essa parte agora. Essa parte a gente se preocupa no ano que vem, quando estudarmos a execução. Agora vocês precisam entender o seguinte. Para um ato ser sentença, ele tem que atender duas coisas. Primeiro, ele tem que ter por conteúdo as hipóteses do artigo 485 e do artigo 487. Necessariamente. Mas não apenas isso. Ele também precisa colocar fim à fase cognitiva em primeiro grau de jurisdição, a fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, lembrando também daquela classificação que vimos no ano passado, né, de fase de conhecimento, fase executiva, aquela ideia de que na fase de conhecimento o juiz conhece os fatos, conhece o direito, faz a subsunção, qualifica juridicamente o fato, aplica o direito, julga o pedido da parte, enfim, tudo aquilo que também já vimos, certo? Então, para ser sentença tem que atender esses dois requisitos, gente. É por isso que eu botei lá no material para vocês. E o julgamento antecipado parcial de mérito? E a hipótese lá do artigo, que me deu branco, ótimo, branco no artigo, 356. Ia falar 256. E a decisão do artigo 356, o julgamento antecipado parcial de mérito, lembram dele? Aquela hipótese do juiz julgar no início, logo depois da contestação do réu, em determinados casos, né? Um pedido da parte continuando, tocando o procedimento adiante para depois analisar outros pedidos. Que decisão que é essa? Pergunto para vocês. Depois lá no Collaborate amanhã nós vamos falar sobre isso, não vou responder isso agora, porque eu quero que vocês pensem, à luz de tudo isso que eu disse, a decisão do 356 é sentença ou é decisão interlocutória? E claro que isso vai definir o recurso cabível também, ok? Então vejam como é importante essa construção, né? É importante para nós entendermos que para o CPC de 2015, sentença se define pelo seu conteúdo, mas também pela estrutura do procedimento. Claro que a gente foca mais no conteúdo, claro que a prestação da tutela é importante, mas o código também quer que só seja sentença aquilo que vem depois que é possível encerrar a fase cognitiva em primeiro grau de jurisdição. É bem importante entender esse conceito, pessoal, para nós sabermos exatamente quando um ato do juiz, quando um pronunciamento judicial será uma sentença. E nesse sentido, nós temos duas espécies de sentenças. A que está lá no artigo 485 e a que está lá no artigo 487. As sentenças ditas terminativas, que extinguem o processo sem resolução do mérito, vejam o nome, que estão no 487, e as sentenças definitivas, que extinguem o processo com resolução do mérito e estão lá no artigo 487 do CPC, as primeiras no 485, as segundas no artigo 487 do CPC. Sem resolver o mérito no caso das terminativas, por quê? Porque tem alguma coisa que vai impedir o juiz de prestar a tutela jurisdicional naquele momento. Pode ser uma falta de interesse processual, uma falta de legitimidade, pode ser uma falta de pressuposto processual, pode ser a desistência da ação pelo autor, pode ser o abandono da causa pelo autor, pode ser que as partes simplesmente abandonaram também
também o processo, negligência das partes nisso. Tem lá um rol, que eu preciso que vocês leiam, e depois a gente vai discutir isso lá no Collaborate, de hipóteses de extinção do processo sem resolver o mérito. Nesse caso, o juiz não consegue chegar no exame do pedido. Ele não consegue chegar na efetiva prestação da tutela jurisdicional porque há algum vício que atrapalha, que embaraça isso. De outro lado, as sentenças definitivas são aquelas em que o juiz resolve o mérito. Ou as partes resolvem o mérito. Por que que o caput do 487 fala em resolver o mérito e não em julgar propriamente o mérito? Porque o mérito pode ser resolvido pelo juiz na hipótese do inciso 1º do 487, quando ele julga procedente ou improcedente o pedido da parte, mas também pode ser resolvido quando o juiz simplesmente homologa a transação, o acordo realizado pelas partes, ou homologa o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, ou homologa a renúncia ao direito realizada pelo autor. Em todas essas hipóteses, o juiz não julga propriamente o pedido, ele não decide a favor de alguém. Ele simplesmente se limita a homologar um ato que foram as partes que praticaram, mas um ato que chega no mérito, um ato que alcança o mérito e que resolve o mérito também. Porque quando as partes fazem um acordo, elas estão resolvendo também o mérito. Por isso que existe essa classificação. Depois, lá nas aulas de coisa julgada, nós vamos ver que isso é muito importante, porque as sentenças do artigo 487, as decisões do artigo 487, não formam coisa julgada material. Do 485 não formam coisa julgada material. As do 487 formam coisa julgada material. Significa que no caso das primeiras não está impedido o ingresso de uma nova ação. Temos algumas considerações que vamos fazer depois sobre algumas atitudes que a parte tem que tomar em alguns daqueles casos para poder repropor a ação. Então existe uma certa estabilidade com relação a algumas questões ali, depois a gente vai entender isso, mas basicamente elas não formam coisa julgada. Já a segunda, sim, eu não posso depois repropor a ação, rediscutir aquilo que já foi discutido. Ok, pessoal? E existe uma previsão importantíssima no artigo 488 que nós vamos ver também. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, nós vamos continuar nessas espécies de sentenças terminativas e definitivas, em especial olhando para a hipótese da primazia do julgamento do mérito lá no artigo 488. Encontro vocês no próximo vídeo. Até já já!